desse homem, Deus me colocou entre príncipes nessa noite. E eu sou feliz por estar aqui, conhecendo mais uma família que vai morar no céu. Amém? Sou o pastor Marcos José, pastor presidente da Assembleia de Deus Libertos por Cristo. A minha igrejinha é bebezinha ainda, 8 anos de idade ainda, estamos ali no Ingá, já temos um filhotinho de 4 meses ali em Santa Bárbara e estamos pregando a palavra da verdade, até o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja. Quero estar comigo a minha esposa, missionária Cátia, o meu filho Caio, o futuro pastor Caio, né? Profetizo isso sobre a vida do meu filhão, né? Está a minha diaconisa também, Dayana, né? É a mídia lá da igreja, e ela veio tirar a foto do pastor. Eu falei para ela que ela deve ter muito pesadelo. Tirar foto de um Paraíba desse não é fácil, não. Um aparelho dela já queimou. Espero que o segundo não queime. Deus os abençoe. Nessa noite, irmãos, é uma noite de oração. E eu separei um texto. Eu quero falar sobre frutos, sobre frutificar. E a oração, ela nos proporciona esse momento. É um momento ímpar. Eu sei que você veio com o seu coração aberto para ouvir o que Deus tem para ministrar ao seu coração. Então, abra comigo no Evangelho de Mateus, um texto que nós separamos para aplicar dentro desse texto sobre frutificar. Se encontra em Mateus, capítulo de número 7. Eu quero ler apenas alguns versículos. Versículo de número 17. Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 17. Diz assim: assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Falar de frutos é um pouco complicado. Por quê? Porque nós vivemos no meio de uma secularização onde os dons são atrativos, onde nós vimos pessoas que são equipadas de dons. Irmãos, eu nunca vi, pastor Ricardo, ninguém crescer tão rápido como na atualidade. O camarada acorda desconhecido, né? E quando ele abre a rede social amanhã, ele tem 21 mil seguidores, ele tem 30 mil seguidores. Então nós entendemos que quando alguém é habilitado de um dom, ele consegue atrair. Mas nessa noite nós, como servos de Deus, eu quero falar de algo que pode de repente te chamar a atenção nessa noite, porque o fruto, ele deve ser gerado do cristão, para Deus. O problema é que o dom é uma habilidade dada de Deus para a sua igreja, para um indivíduo, mas o fruto não, o fruto é gerado de nós. Então nós precisamos nessa noite, como é uma semana de oração, eu acredito que quando o pastor Jeremias, ele colocou esse propósito de oração aqui na igreja, ele queria mostrar para você que você pode gerar mais frutos. Ele quer dizer para você que você pode frutificar mais. Você está entendendo isso nessa noite? Todas as vezes que nós nos reunimos é para o relacionamento com Deus ficar um pouco mais estreito. Por quê? Porque a oração, ela é uma chave que habilita o crente. Ela consegue confrontar o crente. Por isso que quando Jesus fala que é um secreto, a sala, o quarto da oração, é verdade, é secreto. Porque a oração, irmãos, secreta, só você e Deus consegue conhecer e conversar com Deus. Vou te dar um exemplo. Hoje nós estamos numa geração, pastor Jeremias, que alguém precisa ir para o monte e postar uma foto para dizer que está no monte. Por quê? Porque ele quer apresentar a sua oração, mas a Bíblia rejeita essas qualidades de oração. A oração que é eficaz é a oração no secreto, é a oração que ninguém vê. Por quê? Porque se ninguém vê, é sinal que não há mistérios entre você e Deus. E nessa noite está acontecendo algo aqui sobrenatural. Por quê? Porque você saiu do seu lar, você poderia estar em casa, mas você decidiu estar nessa semana de oração. Para quê? Porque você sabe que você pode frutificar mais. Você entendeu que você precisa frutificar mais. Você entendeu que você até tem a habilidade dos dons que Deus te deu. Você tem uma boa oratória, você tem uma boa dicção, você tem um bom louvor. Mas essa noite o Senhor nos trouxe aqui para poder conversar conosco. Eu sei que você entrou aqui hoje, de repente, com uma causa impossível aos seus olhos. Mas escute bem o que eu vou te dizer nessa noite. Deus já ouviu a sua oração.
e no tempo dele, ele vai resolver. Então, quando nós falamos de frutificar, todos nós buscamos ter uma vida com Deus, uma vida de relacionamento, mas nós precisamos entender que nós precisamos gerar frutos. Você quer ver a felicidade de um líder? É quando ele vê alguém frutificando, quando ele vê alguém gerando frutos. Porque, irmãos, eu prego isso aonde eu passo. O dom até te atrai, mas o fruto dá a qualidade. A frutificação mostra a qualidade da árvore, da onde ele está fincado, enraizado. Se você hoje faz parte aqui da nova vida do Jardim Alcântara, entenda bem, você vai frutificar. Sabe por quê? Porque a árvore que está plantada aqui vai gerar frutos. Você precisa entender que é tempo de frutificar. De repente, você veio de uma caminhada, pastor, eu vim de guerras, eu vim de lutas, eu vim de coisas terríveis acontecendo. Eu vi a ministra de louvor dizendo aqui, a notícia de ontem não foi boa, mas ela gerou frutos aqui nessa noite. Enquanto ela estava louvando aqui, eu estava chorando ali, sentindo a presença de Deus. Isso é frutificar, isso é entender que alguém precisa se alimentar dos seus frutos. É por isso que o Salmo 1, ele vai dar algumas especificações, pastor Ricardo, de uma árvore que a folhagem dela não cai. E eu fui tentar entender por quê. Porque toda árvore passa pelo estio. Eu já morei em sítios e sei, tem árvores que passam meses sem folha nenhuma. Aí você olha e fala assim, vai morrer. Só que ela não vai morrer, ela está passando por um processo. Só que a árvore que está relatada no Salmo 1 está dizendo assim, ó, na estação própria dá fruto, mas as suas folhas não caem. Aí eu conversando